Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Filhos do Trovão, aqui para o nosso podcast. Hoje temos um convidado muito especial, um excelente conversador, Rafael Luz, pastor, advogado, pai. Eu espero que vocês, tenho a certeza que vocês vão gostar muito da nossa conversa. Antes de começarmos, quero deixar só aqui o apelo, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Temos o nosso Patreon também, a partir de 2€ têm direito a conteúdos exclusivos. E é isso. Partilhem os nossos conteúdos no Instagram para nos ajudar a chegar mais longe. E é isso. Passo aqui a palavra ao Otávio. Rafael, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Filhos do Trovão, por teres aceito o nosso convite. Eu acredito, aliás, estávamos a falar isso ainda há pouco, que vai ser um sucesso, já é um sucesso, já. E com toda a certeza várias pessoas serão alcançadas. Aliás, eu digo sempre isto, não é? Provavelmente algumas pessoas estão a ver este podcast pela primeira vez e eu tenho a certeza absoluta que muitas pessoas serão impactadas com aquilo que tu aqui vais deixar, aquilo que vais testemunhar e vais compartilhar com todos aqueles que seguem este podcast. E eu normalmente começo sempre por definir um pouco o porquê deste nome. Já agora, Filhos do Trovão. Filhos do Trovão. Eu já falei nos outros episódios, mas convém sempre lembrar àqueles que não sabem ou não percebem bem o porquê deste. Aliás, este nome, este título foi algo que eu acredito que Deus colocou no meu coração para este projeto. Porque foi sempre algo que eu fiquei muito curioso em perceber, não é? O porquê de o Senhor Jesus ter chamado aos filhos de Zebedeu os filhos do trovão, não é? Nós sabemos aquele episódio das Escrituras em que eles passavam por Samaria e eles foram impedidos, o Senhor Jesus foi impedido de passar por lá e aqueles dois homens pediram ao Senhor para fazer descer fogo do céu, para carbonizar aquela malta ali de Samaria. Nós sabemos que eles são inimigos já do passado e isto sempre me deixou um pouco curioso, o porquê do Senhor ter dado este nome, Filhos do Trovão. E eu associei e associo ainda ao caráter impulsivo que eles, com toda a certeza, eles tinham, não é? Eles demonstraram naquele momento querer fazer justiça não com as próprias mãos, mas querendo fazer justiça imediata. E o Senhor Jesus depois responde, de que espírito somos nós, que espírito sois vós. Ou seja, não é assim que nós temos que proceder, temos que agir. Então isto a mim me mostra um caráter impulsivo, como eu estava a dizer. E a ideia deste podcast não é trazer só pessoas com esse background, com esse passado impulsivo, com esse passado reativo, não é? Pessoas que outrora já reagiram a quente, que já foram agressivas. Certamente não será o teu caso, mas esse foi o target que eu sempre tive no meu coração, de trazer pessoas que possam testemunhar dessa transformação. Aliás, um dos títulos do nosso podcast é O Poder da Transformação. Isto porquê? Porque nós conhecemos esse mesmo João, filho de Zebedeu. Nós hoje o conhecemos e falamos dele como o discípulo do amor. Yeah. Então, eu vejo aqui que houve uma transformação. Houve aqui aliás, como muitos outros, e provavelmente todos os outros discípulos, não é? Ainda num episódio recente nós falávamos aqui sobre Tomé, não é? Tomé, aquele discípulo que duvidou, não é? E que não estava presente. Ele era o único que não estava presente, ausentou-se daquela reunião que eles ali tinham, e ele duvidou, se eu vir os cravos nas mãos e o lado perfurado, pronto. Mas eu depois pesquisei, fiz uma pesquisa sobre Tomé, qual foi o percurso de Tomé, e alguns historiadores dizem que Tomé foi martirizado na Índia por pregar o Evangelho. Ou seja, a gente vê esse mesmo homem que duvidava e que não cria naquilo que os outros discípulos diziam, nós vemos como é que ele terminou. Ele terminou como alguém que realmente tinha convicções muito fortes em relação ao Evangelho. Então, no fundo, é isso que este podcast quer salientar.
que há um poder de transformação através do Evangelho, através do Senhor Jesus Cristo. E é isso, e basicamente é isso, trazer pessoas aqui que possam testemunhar disso, que possam confirmar desse poder de transformação, que outrora, eu não vou falar de mim próprio, não é? O convidado és tu, mas eu podia aqui contar muitas coisas que eu já fiz no passado e que hoje não faço para a glória de Deus. Então é isso, esse é a razão deste podcast se chamar Filhos do Trovão. Tremendo. Já agora, os meus cumprimentos também, agradeço a oportunidade e o convite, Otávio. E sobre a transformação, pegando aqui uma ponte já na introdução, é interessante pensar na pessoa de Tiago, João e Tomé, né? Dessa impulsividade e o poder da transformação, eu vejo não tanto a pessoa em si, mas o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa enquanto essa pessoa anda nele, anda em Deus, né? Tiago foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer pelo viés do martírio. E João, ele morreu no exílio, né, na ilha de Patmos, e recebeu a revelação tremenda, né, que nós temos do Apocalipse. Tomé, por sua vez, foi o primeiro dos discípulos a fazer uma revelação, a declarar, né, a revelação teológica que ele recebe ali quando ele tem um encontro com Jesus ressuscitado e chama Jesus de Deus, Deus meu, né, meu Deus. Então é tremendo como é que Deus faz através das pessoas e através da minha vida, da sua e de quem está nos assistir. Então, eu queria não perguntar, porque isto não é uma entrevista, é uma conversa bem descontraída, que eu espero que seja bem descontraída entre nós dois. Então, como é que tu... Eu vi numa gravação tua que tu tinhas aí ligações com o povo indígena no Brasil. Como é que foi o teu percurso? Sim. Chegada a Portugal. A ligação é mais sanguínea, né? Quer dizer, primeiro os portugueses chegaram ao Brasil, né? Depois, não precisa recuar tanto, né? Mas eu sou um típico brasileiro mestiço, né? Eu por conta da miscigenação, da mistura, eu saí com a tonalidade de pele, com as características físicas mais próximas, mais parecidas com a minha linhagem materna, mas a minha linhagem paterna é misturada entre europeus e indígenas, né, do tempo ainda em que os portugueses ocuparam o Nordeste do Brasil e dali tem essa ligação antiga, né, histórica, e para além do afeto, né, que a gente tem com as pessoas e o respeito com todas as comunidades, todos os povos. Eu não queria ir já direto a esse assunto, mas já que estamos a falar sobre isso, como é que tu vês, eu sei que tu conheces o Brasil, com toda a certeza, como é que tu vês, eu sei um pouco sobre os índios americanos, os nativos, não é? Sei algumas coisas que estudei, mas como é que tu vês, ou como é que o Evangelho tem chegado até essas pessoas naqueles lugares bem remotos do Brasil, não é? E já há ali uma transformação, eles já se tornaram um pouco mais, estão mais próximos da sociedade normal, não é? Mas como é que, só para eu também e as pessoas perceberem como é que o Evangelho tem chegado lá, não tem, como é que as coisas estão a acontecer com esse povo lá? Tem, o Evangelho ele chega a todos os rincões do planeta, ainda hoje, né, o Brasil notoriamente é um país enorme, né, gigantesco, e ainda hoje são descobertas nações, né, pequenas nações, né, grupos étnicos indígenas dentro da floresta, sem contato nenhum com o dito homem moderno, né, o homem ocidental e tudo mais. E devagar, paulatinamente, vão sendo alcançadas pessoas. Eu acho que a grande mais-valia é quando um dos membros daquelas tribos, né, de determinadas tribos, porque são vários grupos, né, vários grupos étnicos, várias tribos, quando um membro do grupo tem um encontro com Cristo, ele mesmo é um agente missionário para dentro da sua comunidade local. E eu acho que isso, inclusive, até estende para outros nichos, né, da sociedade, né, segmentos profissionais e patrícios, né, de diversos países, né, de diversas outras culturas. Quando eu olho, por exemplo, para o movimento das Assembleias de Deus em Portugal, que ele nasce através de um português que teve o encontro com Cristo no Brasil. Então, as Assembleias de Deus, elas foram fundadas, iniciaram, né, nesse contexto Brasil-Portugal, começaram no Brasil, e a partir do Brasil, um missionário, né, português, ele vem para cá para implementar o trabalho a partir do norte de Portugal.
E é interessante olhar nessa perspectiva, né? Um português voltar para sua terra e levar o evangelho para cá. Giro. É bem interessante, nem fazia ideia que assim fosse. Pronto, e chegaste ao Brasil, chegaste a Portugal, não é? E estabeleceste aqui, eu sei que também sabemos que também és advogado, não é? Culpado. Inocente, és sempre inocente. Depende. Mas não querendo entrar numa digamos assim, numa página muito teórica, porque eu de todo não domino essa vertente, mas ainda há pouco estávamos a falar em off, como é que é ser advogado e ao mesmo tempo ser pastor e ser crente e ser filho de Deus, e às vezes eu acredito muitas situações que te chegam às mãos nem sempre são fáceis de lidar. Como é que tens gerido isso, esse facto? Eu cheguei a Portugal há 11 anos atrás. A primeira vez não foi em 2011, né, quando eu cheguei. A primeira vez foi em 2006, na altura do casamento da minha cunhada. A família da minha esposa é portuguesa, os meus sogros são portugueses, foram para o Brasil depois do 25 de abril, né, toda a questão. Meu sogro serviu no exército português. E há mais de 40 anos atrás eles foram para o Brasil e lá nasceram, né, a minha cunhada e a minha esposa. Depois nos conhecemos, a minha esposa e eu, e viemos para cá em 2011 definitivamente. Mas o meu percurso profissional, ele veio bem depois do meu encontro com Cristo. Para mim é a coisa mais relevante, a melhor coisa que pode ter me acontecido, melhor do que ter encontrado o amor da minha vida. Minha esposa, minha mulher, Gabriela, está me ouvindo, um beijo, amor. Melhor do que exercer uma profissão para a qual estudei, para a qual sacrifiquei, para a qual foi difícil, foi uma luta muito grande chegar até aqui. Melhor do que qualquer outra coisa que eu possa almejar ou que eu possa ter conquistado, a melhor coisa foi ter conhecido a Cristo, foi que mudou a minha vida. E eu conheci a Cristo através de um processo de dor, né? Na minha família, eu sou filho de pais divorciados. Tive a experiência, né, de crescer num lar desestruturado por conta do divórcio. E à volta dos 16, 17 anos, eu tenho um encontro com Cristo após a conversão do meu pai. Meu pai aceita Cristo e depois eu começo a caminhar com ele. No princípio eu não achava muita piada, eu ia mais para agradar meu pai, porque eu era ligado ao mundo da música, do samba, do pagode, da capoeira, e gostava daquelas coisas todas. E depois de eu começar a caminhar com meu pai e ver o que Jesus tinha feito na vida dele, meu pai que era um homem que foi transformado, que se pode dizer, tipo, da noite para o dia, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, bebia, consumia álcool, e foi mesmo assim, Jesus transformou a vida dele, ele deixou o tabaco, deixou a bebida, o caráter dele foi mudado. Era um homem, sim, meu pai era um homem como um filho do trovão, né? não deixou de ser, mas foi moldado pelo Espírito de Deus. E eu vi a transformação na vida dele, e isso me cativou, tocou-me, né? A ação que eu vi na vida do meu pai. Então eu devo muito a isso. Esse encontro que meu pai teve foi importante, foi um fator decisivo, através do testemunho dele, para que eu experimentasse a Cristo. Então eu acredito muito nesse sentido de responsabilidade que nós temos, no sentido de deixar um legado para as pessoas. Tipo, eu quero que a minha filha, eu tenho uma filha, a Luísa, eu quero que ela olhe para mim, ela veja Cristo na minha vida, né? E através de mim, da minha vida, o que Cristo fez na minha vida, ela também ser tocada e ela poder tocar outras pessoas. E é incrível isso. E depois veio a profissão. Eu não dou assim demasiada importância, acho que é uma profissão como outra qualquer, tem a sua dignidade, tem. Sim, eu não costumo valorizar muito isso. Eu valorizo o que Cristo faz através da pessoa, independente da área profissional. Se a pessoa ela exerce uma atividade menos qualificada ou mais qualificada, eu acredito profundamente nisso, Otávio, que Deus vai usar aquela pessoa no meio onde ela está plantada para crescer e dar fruto. Então eu vejo assim, eu hoje tenho a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de estar inserido no meio onde pessoas, vamos chamar dessa classe, em circunstâncias normais da vida, nunca entrariam numa igreja evangélica. Porque na cabeça dos magistrados, na sua generalidade, por favor, na cabeça da maioria das pessoas, nós, os cristãos, nós que somos tementes, que somos apaixonados por Cristo, nós somos um monte de maluquinho. Então, é um fator
muito importante você ser o portador da mensagem do Evangelho, antes de qualquer título, qualquer coisa que os homens queiram dar, você é um portador da semente do Evangelho. E onde você estiver, você é sal, você é luz, você é um agente de transformação, um testemunho vivo. E essa ideia do mártir, né, uma testemunha, né, e até que ponto nós estamos dispostos a levar esse martírio, né? Isso já é outro assunto, e falar em perseguição, olha, eu tenho até vergonha, sabe, tocar nesse assunto, porque eu acho que nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos. Desculpa, mas pelo menos eu não sei o que é perseguição. Se falam mal, se xingam, se atiram pedras, por causa do nome do Senhor, que Pedro vai falar, né, que soframos por causa do Evangelho, não por sermos mau caráter, né, mau vizinho, na minha tradução, na tradução Rafael, mas se sofremos por causa do Evangelho, então nós somos bem-aventurados. E quando falamos em sofrimento, a tentação aqui é mensurar, né, quem sofre mais, quem sofre menos. Eu olho para os homens da Bíblia que pagaram com a vida, foram torturados, tiveram seus bens expropriados, foram expulsos da sua terra. E eu olho para a sociedade de hoje, para a cristandade de hoje, eu sinto vergonha. Nós não sabemos o que é perseguição. Então é importantíssimo nós assegurarmos o bom nome de Cristo em qualquer meio que nós estivermos inseridos, inclusive na nossa profissão. Ainda bem que falas sobre isso agora, porque hoje estava a ler eu agora não sei de cor se foi em Atos 21 ou Atos 22, antes de Paulo ser preso lá em Jerusalém. Aliás, ele foi preso várias vezes, mas há aquele momento em que o Espírito Santo, ele próprio diz que o Espírito Santo o avisou que a viagem para Jerusalém iria culminar em prisões, a ser atribulado, e atribulação e perseguição. E depois vem até um irmão e ata as mãos, tu conheces essa passagem, ata as mãos e as pernas, e diz a ele que é isto que te vai acontecer. E ele manteve a convicção, mesmo sabendo, mesmo que o Espírito Santo lhe tivesse dito que ele ia encontrar, e encontrou, eles só não o mataram porque ele evocou a cidadania romana, certo? Porque eles queriam acabar com a vida dele, não é? E tu estás a falar, e muito bem, porque isto toca a todos nós, e toca principalmente àqueles que nos estão a ouvir, de que realmente hoje eu falo por mim também, claro, o nosso cristianismo, o nosso nível de, digamos assim, de suportar determinadas coisas está muito aquém desses homens e mulheres também que nós lemos na Bíblia, que foram perseguidos, depois lá está, vem aquela pergunta que muitos já me colocaram, então, mas eu tenho que ser perseguido, eu tenho que morrer como os outros morreram, não é? Eu nunca coloco a pergunta assim. Eu coloco a pergunta na mesma condição que o apóstolo Paulo. Eu estou a ponto de dar a minha vida. Sim. Ponto. Eu entrego a minha vida se for preciso. Ou seja, eu estou disposto a tudo. E hoje, como tu dizes, e bem, há muitas condicionantes. As pessoas avaliam se podem ir, se não podem ir. Pronto, eu não quero entrar muito porque o convidado és tu, eu não quero entrar muito nessa vertente, mas isso é muito pertinente dizer. E tu falaste numa questão que nós como pais e como homens, eu já tenho filhos criados, mas acho que um dos papéis principais do homem cristão é mostrar aos filhos o que é servir a Cristo. Os filhos, não é? A tua filha, os meus filhos, eles olham para nós, quer nós queremos, quer não, como uma referência. E se eles olham para nós como alguém que serve a Cristo, como alguém que a tempo e a fora de tempo é pessoa de oração, entendes? Ou seja, como alguém disse também, prega e se possível usa palavras. E esse testemunho que tu acabaste de dar do teu pai, não é? Valeu por muitas pregações, valeu por muitas palavras. Sim, fez toda a diferença na minha vida. E ainda bem que você falou na questão do homem cristão, mas antes do homem cristão, o homem em si, né? O homem é uma espécie de extinção hoje em dia, né? As minhas irmãs estão assistindo aí que tem seu marido, preserva, porque está acabando. E os poucos que eu estão virando para o outro lado aí, mas seja outra pregação. Aqui não. Aqui não, mas os que há aí fora, o cuidado. Então, ser homem, né? À luz da sociedade moderna hoje, né? Tem perdido muito essa questão do valor, né? Até um processo de
sei que é um bocado forte, mas é de emasculação, né? De cortar mesmo a identidade, né, masculina do homem, né? E o homem cristão também, ele também passa por isso, aquela questão da autoridade, né, sem ser autoritário, a autoridade bíblica, né? Isso faz toda a diferença. Ter filhos sob sujeição e a própria questão, o assunto, né, da submissão. Quando falam em submissão, pensa que é ter a mulher debaixo dos pés. Isso é uma coisa absurda, né? Não tem nada a ver com isso. É ter exatamente a mulher, o casal debaixo da mesma missão, né? A mulher sendo valorizada, e tanto é que você vê, quando Paulo escreve sobre esse assunto, ele coloca o peso de responsabilidade em cima do homem, como que ele deva ter a capacidade de dar a própria vida como Cristo deu a vida pela igreja. Então, o homem, a responsabilidade requerida ao homem é muito maior do que para a mulher. E eu digo mais, olha, uma mulher que tem um homem que a estima, que dá carinho, que proteja, que seja um provedor, uma mulher dessa não tem a menor dificuldade de seguir e tá ali debaixo da mesma missão que um homem, né, que seu marido. Yeah. Ainda bem que falas nesse assunto, porque esse é um dos assuntos que eu gosto de falar, mas assim mais recatadamente, não publicamente. Tenho a minha opinião, mas isso que tu falaste é real, isso é uma realidade. Não só essa questão das vertentes que estão a surgir por aí, aliás, que já existiam, não é? A gente sabe que existia, mas agora é assumido e é feito até com uma agressividade, não é? Mas pronto, eu não quero entrar muito aí nesse assunto. Mas há uma questão que para mim é muito pertinente, e eu vejo, onde é que eu vejo? Eu olho para a minha geração, né? Olho para a geração dos meus pais, e eu olho para a geração dos meus filhos e dos meus netos, neste caso o meu neto, que irá nascer em breve, e eu vejo uma diferença muito grande. E um aspecto que eu vejo, e acho que é também um assunto que nós podemos aqui falar um pouquinho, é a questão de que o homem, neste caso o homem cristão, ele não assumir, ou seja, ele, digamos assim, dar a responsabilidade que ele próprio devia estar a assumir, e ele dar à mulher para assumir. Isso vê-se muito hoje. Vê-se muito essa questão que tu falas, mas também se vê uma outra questão, que é a mulher assumir um lugar que não é dela. Não é porque às vezes vê-se que a mulher não tem grande alternativa. Olha que você está... Entendes? É para a gente falar sobre isso? Olha lá, isto aqui é livre. Bem, então vamos lá. Isto aqui é livre, mano. Vamos lá. Isto aqui é livre. Eu acho que o grande problema é exatamente o desvio do papel e das funções, que você bem colocou. Tem se levantado uma geração de homens frouxos. A grande verdade é essa. Homens que são omissos no seu papel, no seu lugar, na sua responsabilidade, enquanto homem de Deus, enquanto homem, ok? E naturalmente as mulheres vão ocupar esse lugar, mas que aos olhos da palavra de Deus não era essa o pensamento de Deus, não era o que Deus queria desde o princípio. A chamada para a liderança foi confiada ao homem. E a gente não pode confundir a liderança com o espizinhar, com o desprezo negativo. Isso é completamente errado quem pensa nisso, que o homem ele deve espizinhar ou colocar para trás a mulher. Não. É uma questão de funções. É como naquela questão dos dons ministeriais. Não há uma hierarquia, há funções diferentes. Quer dizer, eu acredito, eu tenho uma convicção pessoal profunda de que as mulheres são mais inteligentes que os homens. As mulheres são mais inteligentes que os homens. As mulheres têm uma capacidade de ligar coisas, de pensar em coisas ao mesmo tempo que os homens não têm. Talvez por isso que aos olhos dos homens as mulheres sejam mais complicadas. Porque elas conseguem ligar coisas, e o homem é mais pragmático. O homem tem aquela coisa da liderança, da visão, e é mais simples, não está tão suscetível à variação de humor e aquela coisa dos períodos, né? Não é tão emocional. Exatamente. Mas o lado emocional, o lado sensitivo da mulher é importantíssimo. O homem precisa de uma mulher, tanto é que a função da mulher, a função que foi confiada à mulher foi de edificadora do lar. Não é o homem que edifica a casa, é a mulher. Prepara o ninho, né? Pô, isso é brutal. Uma mulher sábia mesmo, uma mulher que administra o seu lar, que dê suporte emocional para o seu marido. É tudo que o homem quer. O homem tem aquele instinto, aquela coisa da caça, né, de a conquista, de a luta, e tudo que ele precisa é de alguém que suporte emocionalmente. E esse alguém é a sua esposa. E a mulher, ela
precisa de alguém, ela deseja, ela anseia, ela pode até dizer que não, mas ela anseia que alguém que dê amparo, que dê segurança, que dê abrigo, que dê conforto, proteção. Isso é provisão. Exatamente. E aos olhos da palavra de Deus, essa é a vontade do Senhor inicial. O grande problema que a gente vê hoje no desvio da sociedade é essa descaracterização do que estava desde o início planeado. E isso precisa ser falado. Precisa ser falado com todas as letras. Né? Nós não precisamos e não devemos, aliás, não devemos ser melindrosos a ponto de omitir e não chamar as coisas pelos nomes. É claro que sempre ressalvado devido ao respeito, ninguém aqui é dono da verdade, dono da razão, mas quando nós olhamos para aquilo que Deus, o projeto do coração de Deus é esse, família, né? Homem, mulher e a sua prole. Isso é tremendo. Isso é notório, aliás, não é só em Portugal, não é? Eu acho que isso é global. Isso tudo que acabaste de dizer e que eu também sei e também observo isso, que a própria mulher tem ter que assumir tu disseste frouxo, não é? Homem frouxo. Yeah. Ou seja, há uma ausência de autoridade, há uma ausência de... Isto é um exemplo, não é? Hoje em dia, não sei como é que acontece na maioria dos lares, mas na minha casa, eu sempre tive essa figura, não é? Do homem, do pai, por exemplo, quando havia um litígio, por exemplo, o vizinho de cima estava a fazer barulho a mais, ou ele precisava de falar qualquer coisa, não era a mãe que ia lá, era o pai. Yeah. O pai ia bater à porta e falava com o vizinho, olha, faz favor, baixa aí a música, ou isto ou aquilo. E hoje em dia vê-se que as mulheres, elas próprias têm que assumir, têm que agarrar as rédeas, digamos assim, porque os homens, como tu disseste, não estou a dizer que são todos, não é? Claro que não são todos, mas a grande maioria anda para trás, não se assume, não dá para... Vocês acham que, assim, eu concordo com isso, acho que muitos homens estão-se a desleixar e estão a delegar essa parte às mulheres, né? E as mulheres por naturalidade têm que ocupar esse lugar, porque alguém tem que o fazer, mas eu também acho que é uma agenda para promover que a mulher seja empoderada, entre aspas, né? Empoderada, que haja... Porque automaticamente isso vai destruir os lares, percebe? Ou seja, hoje vemos as novelas, os filmes, até mesmo nas músicas, a palavra é sempre a mulher pode estar sozinha, a mulher é independente, autossuficiente, independência, ou seja, emancipação. Yeah. É um pau de dois bicos, ou seja, muitos homens acabam por se desleixar, não é? Frouxos, como o Rafael aqui disse, mas também há uma agenda pública. Sim, para assumidamente. Yeah. E o pior é que está entrando na igreja. Isso entra na igreja e é um assunto até polêmico, a questão dos ministérios pastorais femininos, né? Eu não vejo base bíblica para que uma mulher assuma o pastorado. Não quer dizer que a mulher não possa servir, não possa exercer funções na igreja, não é nada a ver com isso. Mas quando olhamos desde o Antigo Testamento, não havia o ministério sacerdotal confiado às mulheres, não havia o apostolado confiado às mulheres, não havia lideranças na igreja confiado às lideranças, que eu digo pastoral, né? Confiado às mulheres. É claro, tem ali exemplos de mulheres que foram relevantes, como por exemplo Priscila, que foram relevantes no tempo do ministério do apóstolo Paulo. Mas você vê como o Renato estava a referir, você olha para os filmes. Ontem eu estava vendo um filme da Marvel, por exemplo, e você via ali o Thor, um homem daquele tamanho completamente abobado, entendeu? A mulher é a figura forte e o Thor é o engraçadão, é o bobão, é o cara que... Não quer dizer que o homem não possa ajudar em casa, que o homem não possa lavar um prato, não possa lavar o copo que bebe. Não é isso. O que eu digo é exatamente a imagem que se quer produzir, é o desencorajamento da posição do homem. As crianças que estão assistindo começam a associar aquilo e descamba para outras questões da sexualidade, de ideologia de gênero, do cumprimento das agendas globalistas, como está a referir. E a igreja é, ainda no dia de hoje, a voz que precisa clamar, que precisa denunciar essas coisas. É como
Jesus mesmo referiu, nós, os discípulos de Cristo, somos o sal da terra. Somos uma referência. Exatamente, é quem está aqui para agregar valor, para dar sabor ao mundo, também cumprindo a função da preservação. Vivemos numa sociedade corrompida, uma sociedade desviada, uma sociedade inimiga de Deus, e a função da igreja hoje, enquanto a igreja estiver nessa terra, é preservar esse mundo, é evitar que seja muito pior o estrago, né? Eu ainda ontem estava partilhando lá com a congregação, e dentro dessa reflexão, a diferença entre o Filho de Deus e o filho das trevas repousa na presença da pessoa bendita do Espírito Santo, daquele que nasceu de novo, que é o Filho de Deus, que hoje é templo e habitação do Espírito Santo. Porque se retirar o Espírito Santo da nossa vida, nós fazemos igual ou pior do que o mundo faz. Então, tudo está dentro de nós, tudo está dentro de nós. A malícia, os homicídios, o adultério, todas as maldades, as mazelas, estão dentro da natureza corrompida, da carne, né? E o sistema de freio, né? O que ainda mete um travão ali é o Espírito Santo de Deus. É como aquela luz vermelha que acende, é como aquele alerta que leva-nos a arrepender, que convence-nos que aquela atitude é pecaminosa, que entristece a Deus e leva-nos sim ao arrependimento. Se não fosse o Espírito Santo, o mundo estaria completamente perdido. E Deus não perde o controle. Atenção, Deus continua governando as grandes e pequenas coisas. Deus continua sentado no trono, governando todas as coisas. Mas haverá um dia em que a igreja não estará mais aqui na terra. Quando Cristo chamar a sua igreja, e aí realmente já veremos aqueles que estiverem aqui. Espero não estar aqui para ver isso, espero estar com Cristo, mas aqueles que estiverem aqui é onde vê o descambar da situação aí com o governo do maligno. Tu agora falaste aí da questão do Espírito Santo nos guiar e nos controlar e nos trazer aquilo que nós não temos na nossa natureza da carne, e eu tenho uma opinião própria sobre isso. É a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, como tu disseste, ninguém tem a totalidade da razão. Mas quando nós lemos os Evangelhos, não falando só de Pedro, mas todos os discípulos, nós vemos os filhos do trovão, nós vemos Pedro, nós vemos André, nós vemos todos aqueles homens que eles viram a multiplicação, a grande multiplicação, e eles perguntam: mostra-nos o Pai, Senhor, se tu és mesmo o Cristo, Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus várias vezes teve que chamar eles a atenção precisamente por isso. Então, mas vocês ainda não... Vocês veem-me a mim, vocês veem o Pai. Então, mas o que é preciso mais? Não é? O próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Não é? Eu tenho para mim, não quer dizer que esteja certo, eu tenho para mim que há um facto, foi isso que tu falaste aí, há um facto que faz toda a diferença. É que eles não tinham ainda, ou seja, o Espírito Santo não estava literalmente na terra. Não é? Depois de Pentecostes, nós vemos que Pedro já não é mais a mesma pessoa. A gente vê que Pedro, aliás, na sua primeira pregação, quase 3 mil pessoas se convertem. A gente não vê mais Pedro a negar nada. Pronto, claro que ele tem falhas, mas há uma diferença notória, e tu falaste na pessoa do Espírito Santo, de que nós não podemos, de forma alguma, aliás, ainda hoje estava a olhar aqui para os meus livros e às vezes lembro-me de muitas músicas que toquei. O assunto não é propriamente sobre o Espírito Santo, mas já que falaste sobre isso, a maior parte dos livros, muito poucos livros, se calhar 10% ou 15% dos livros fala sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. A grande maioria das músicas não fala especificamente no Espírito Santo, mas como tu disseste ainda há pouco, é Ele que está aqui na terra. É Ele que está aqui. O Senhor Jesus está lá sentado no seu trono à direita do Pai. Então não tem como o cristão ou o evangelista ou o pregador, ou seja quem for, querer fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. Não vai funcionar. As questões teológicas realmente já andam aí há séculos sendo discutidas e até hoje não há consenso. Não há grandes consensos, né? Há aproximações, e é claro que não é numa conversa amistosa como estamos até, que nós vamos resolver aqui questões teológicas, né? Mas quando olhamos, por exemplo, estávamos a referir o exemplo do martírio, né? E
a questão do sofrimento por amor a Cristo, né, que foi em níveis diferentes, para diferentes homens em diferentes épocas e diferentes circunstâncias. E eu acho que o que nós devemos evitar são as comparações. Do tipo, eles sim tiveram experiência e nós não. Quando eu referi há pouco não sabermos o que é perseguição, realmente nós não sabemos o que é perseguição. A ideia aqui não é comparar, a ideia é viver uma experiência e sim, olhar como uma referência do que é ser fiel e fiel até a morte. Por exemplo, quando Pedro pergunta para Jesus, né, depois dele se reencontrar novamente com Cristo e Cristo chamá-lo para apacentar as ovelhas dele, ele coloca a questão, olha, e quanto a este, se referindo a João, né, ele também vai passar pela morte, ele também vai viver do cálice, aí Cristo, olha, parafraseando, Pedro, cuida da sua vida porque da dele cuido eu, né? E João viveu até a velhice no exílio, né, não experimentou o martírio, enquanto Pedro experimentou. E é interessante você olhar, por exemplo, quando Pedro, né, a pessoa de Pedro, Jesus fala para ele, olha, Pedro, Satanás pediu ao Pai, né, pediu para se andar contra, mas eu roguei ao Pai para que não permitisse, porque Jesus sabia até onde ia o limite de Pedro, né? E quando você olha para Jó lá atrás, Jó passou por tudo que ele passou, pela experiência, porque Deus sabia até onde é o limite de Jó. Então isso para dizer o quê? Pedro é Pedro, Jó é Jó, Otávio é Otávio, Rafael é Rafael, e a gente não pode entrar nessas comparações, né? Quem é mais fiel, quem suporta mais. Deus é que sabe. E Ele é que garante que a gente possa, nele, né, permanecer fiel até a morte. Isso. Mas pronto, convém salientar que o Senhor Espírito Santo... não, se não fosse Ele... Se não fosse Ele, não tinha como. Eu achei bastante interessante. Lá está, cada vez que eu pelo menos, cada vez que leio... aliás, eu criei, e acho que é um excelente hábito, não estou a dizer isto, não costumo falar sobre isso, mas eu criei foi algo que Deus realmente colocou plantou no meu coração esse propósito, de todos os anos eu leio a Bíblia, todos os anos, às vezes demora um pouquinho mais, mas eu tenho este propósito no meu coração. Às vezes começo no Antigo Testamento, depois salto para o Novo Testamento, para não perder ali um bocado. Mas foi algo que Deus plantou no meu coração, de ler a palavra. E tantas vezes que tu lês a mesma passagem, o mesmo capítulo, mas há sempre alguma coisa que tu não tiveste... Salta a vista ali, né? Salta. Tens que o versículo destaca assim, né? A luz vem assim em cima. E tu há pouco estávamos a falar de Paulo, não é? E nessa mesma passagem que eu hoje já estava a ler, mas já tinha lido tantas vezes, quando Paulo está debaixo daquela pressão tremenda, ao ponto de quase perder a vida, diz que o Senhor se chegou a ele, lá no cárcere, e diz que o Senhor lhe disse, coragem, tem coragem, porque, ou seja, tem coragem porque ainda provarás outras coisas. Não é? E eu concordo plenamente com o que tu estás a dizer. Paulo é Paulo, não é Rafael, não é Otávio, não é Renato nem Daniel. Mas realmente existe muito essa tendência de se fazer comparações. Acho que é de se evitar de todo e saber reconhecer onde é que nós devemos estar em Cristo, né? Onde é que Cristo quer usar-nos. E olhando para a Bíblia, como bem refere, eu vejo que o grande herói da Bíblia é Deus. O centro de tudo é Deus. A Bíblia é a história de Deus contada através do que ele fez através, né, da vida de homens, né? O grande herói não é Davi, o grande herói foi Deus, o que Deus fez através do rei Davi e os profetas, os patriarcas e os apóstolos, né? Toda ela fala do único Deus, uma única salvação, toda ela do princípio ao fim aponta para o plano de Deus. Então Deus é o grande centro, é o grande herói da Bíblia, né? E que eu vejo. O herói dos heróis. Exatamente. Aliás, eu tenho aí um livro, uma vez falei aqui sobre ele, está ali, foi dos livros que mais me marcou, Os Heróis da Fé. Orlando Boyer? Isso. Foi daqueles livros que, eu já disse isto aqui, acho que foi no primeiro episódio com o Danilo, e até foi ele que me disponibilizou o livro, e eu fiz questão de comprar, e eu acho que tem 20 capítulos, tem 20 histórias diferentes, e não havia história nenhuma, não querendo ser
emocional. Sim. Eu partilho. É. Eu levei uma surra também, lembra? Uma tareia. Mas aí, levei uma sova boa. Mas aí é inevitável, Rafael, tu fazeres, sim. Não é uma comparação. Sim, mas provoca reflexão. Sim, onde é que eu estou? Quem é que eu sou no meio disto? Né? Não sei se já percebi que leste o livro também e partilhas dessa opinião. E olhando para os próprios apóstolos, né, nós estamos aqui a referir, né, parece que Pedro, né, vem muito. Eu me identifico muito com Pedro, né, me identifico com os defeitos, né, com as falhas dele e olho muito ali também de mim, das minhas falhas e apesar das minhas falhas, o que Cristo ele quer fazer, quer continuar a fazer, e eu acho tremendo. Você olha para o irmão dele, André. André primeiro teve um encontro com Cristo, era um discípulo de João Batista. Ele tem um encontro com Cristo, indicado por João, né, por João Batista. E é André que vai apresentar Jesus a Pedro, seu irmão. E depois você não vê muito mais falar sobre André. Você vê o episódio da multiplicação dos pães e peixes, quando André leva aquela criança com o lanche e Jesus multiplica. Você vê depois André quando apresenta aos gregos, né, apresenta Jesus aos gregos, né? Você vê depois o ministério pujante de Pedro, depois da plenitude do Espírito Santo, lá no episódio de Atos 2. Pedro, um homem que agora prega e multidões vêm a Cristo. Então você vê ali um ministro mais ali tipo de bastidores, mas fiel a Deus, relevante no reino, mas dentro da função que Deus queria usá-lo. E você vê para o outro lado Pedro. Então volta lá aquela questão das comparações. Não devemos comparar, devemos entender para que o Senhor nos chamou. E sermos fiéis àquilo e deixar que ele flua e que a glória dele resplandeça nas nossas vidas. Tu há pouco estavas a falar da questão familiar. Eu uma vez ouvi alguém dizer, não me recordo agora quem, mas ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim: antes de encontrares, isto pode ser útil para muitos jovens que nos possam estar a ouvir, antes de encontrares a tua mulher, ou de escolheres a tua mulher, ou escolheres o teu marido, encontra o teu propósito em Deus. Porque a pessoa tem que encaixar no teu propósito. E a gente sabe, estamos a falar da questão familiar e da questão ministerial, que por vezes as pessoas escolhem primeiro a pessoa, não é? E depois às tantas a pessoa não vai encaixar com aquilo que Deus planeou e aquilo que Deus tem preparado para a outra pessoa, não é? Então eu acho que isto também é um critério. Às vezes aquela coisa de querer casar e de querer namorar cedo e de ver os outros arrumarem a casa, como se costuma dizer, e querer entrar logo rápido, mas às vezes pode ser uma carga de trabalhos para algumas pessoas. O que é que tu achas disso? Eu acho que as pessoas têm que saber primeiro por que estão se casando, por que querem casar, né? O casamento, como bem referido, é uma consequência da vida, do desenvolvimento da vida da pessoa, mas primeiro a pessoa tem que se resolver com Deus, né? Eu costumo dizer que os 2 dias mais importantes na vida da pessoa, primeiro é o dia que a pessoa nasceu e depois o dia que ela descobre por que nasceu. Então, nós nascemos para a glória de Deus, nós nascemos para viver para Deus, para a glória de Deus. E o casamento é uma das poucas coisas na nossa vida que nós temos a oportunidade de escolher, de decidir. Nós não escolhemos a família onde nascemos, não escolhemos quem são os nossos pais. Podemos escolher uma carreira, uma profissão. Agora, escolher a mulher com quem você, ou a mulher no caso, né, escolher o marido, o homem, né? O homem escolher a mulher com quem quer passar o resto da vida é uma escolha, deve ser criteriosa. E eu não, atenção, eu não acredito em casamento por revelação. Porque quem está se casando por revelação está se separando por profecia. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu acredito que as pessoas devem ter sim critérios e base de fé, naturalmente, não entrar naquela questão do julgo desigual, né? Procurar uma pessoa que tenha a mesma fé, que creia no mesmo Deus, preferencialmente que esteja ali debaixo da mesma doutrina, né? E assim evita uma série de situações. Também acho equivocada a ideia de casar para ser feliz. Acho que ninguém faz ninguém feliz. Só quem nos faz feliz é Deus. E o casamento eu vejo como o encontro de 2 pessoas felizes em Deus, que se juntam, que se unem para partilhar a felicidade. Eu até diria mais, eu queria ser um pouquinho mais assim, Jesus não veio a essa terra para nos fazer feliz. Jesus veio a essa terra para resolver o problema que nós não conseguimos resolver, chamado pecado.
o resultado do perdão dos pecados, o resultado da vida em Cristo é a felicidade. Mas a felicidade não é o fim último. O fim de tudo é a nossa salvação, é reconhecer o senhorio de Cristo, é estarmos com Deus. A felicidade é um aspecto da salvação. Então o casamento também, ele tem como aspecto a felicidade, mas de duas pessoas que são bem resolvidas em Deus. Um homem que conhece a sua identidade como homem e como homem de Deus, uma mulher que reconhece em Deus o seu papel, que é bem resolvida, que não é um homem que vai fazer ela feliz, ela é feliz, e ela escolhe o homem com que ela quer partilhar a felicidade dela. Pô, isso é tremendo. Se a gente entender isso, não há mais que... Porque pode haver a dificuldade que for, o casal permanece unido. Porque eles têm um para o outro. Eles sabem que tem uma fé, um único Deus, a mesma base em comum. Que, olha só, convém que eles sejam diferentes, mas a base tem que ser comum. Eu não queria que a minha mulher fosse igual a mim, seria insuportável. Uma mulher com o mesmo feitio que eu. Né? Então, ela é diferente de mim, eu sou diferente dela, mas nós dois temos uma base em comum. É isso que nos mantém juntos, apesar das tribulações, das lutas, da vida de casados, né? Quase 19 anos de casado. E se não fosse a presença de Cristo, nós não suportaríamos. Casaste cedo? Sim. És como eu, também casei cedo. A gente sabe o que é bom desde cedo, né? Contra a esposa, né? Contra a nossa mulher, é uma benção. Já agora, e tu tocaste nesse assunto aí, eu acho que isso também é pertinente. Como é que tu vês essa questão do jugo desigual? Porque a gente sabe as consequências, nós lemos o Antigo Testamento e a gente vê. Aliás, para mim, o expoente, não diria máximo, mas o caso que mais nos deixa assim... Como é que é possível? É o caso de Salomão, né? O rei Salomão. E como é que tu vês na sociedade atual? Como é que eu sei que tens uma filha, não é? E certamente as coisas vão percorrer o caminho que têm que percorrer, mas é uma coisa que em alguns jovens não é visto com bons olhos, não é? Eles mas isso Deus vai resolver lá na frente. As pessoas até às vezes acham que ela vai ou ele vai levar a pessoa à conversão ou que a pessoa se vai arrepender, mas é sempre um tiro no escuro, não é? Como é que tu vês isso? Eu acho que é uma fatura muito alta, é um risco muito alto, né, para você correr. Tem um amigo meu que diz assim, quem quer casar com a bomba que exploda com ela. Né? Ele diz, poxa, aquela miúda é gira, ela é bonita, tá, é um míssil, é uma bomba. Cuidado, meu irmão, quer casar com a bomba, explode com ela. Então a questão do jogo desigual ela é relevante, é pertinente. Não entrarmos naquela ideia, né, aquela ideia infantil do tipo, eu vou mudá-lo, eu vou mudá-la. Não, ninguém muda ninguém. E quem muda é Deus, quem muda, quem convence é o Espírito Santo. Agora, eu não posso pensar que eu, cristão, vou trazer né, a minha namorada, vamos chamar assim, a minha namorada que vive no mundo, vive perdida, né, nos pecados, eu quero trazê-la para a igreja para poder namorar com ela. E a gente, o perigo, e muitos vão dizer, não, mas na minha vida aconteceu assim, o meu marido hoje, ele era meu namorado, ele não era crente, né? Isso é uma exceção. Sim. Eu não posso pegar uma exceção e transformar em regra. A regra, né, o padrão bíblico é que você se una com a pessoa que partilha da mesma fé contigo. Né? E o jogo desigual não é só sobre a questão da fé, é sobre visão de mundo, visão de vida. Quer dizer, uma mulher que quer ter filhos e quer se unir a um homem que não quer ter filhos. Olha aí o conflito, por exemplo. Questão da profissão, da universidade, questão de como educar, como criar os filhos. Eu acho que a questão do jogo desigual é muito mais ampla, né? Ela acende aqui um debate muito maior. Mas as bases estão ali. Você não se unir a uma pessoa que não partilha da mesma visão de fé que você. Né? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu não posso servir a Deus e servir a uma outra entidade, um outro Deus. Então, foi como bem ressaltou aqui, o conflito de Salomão, trazer para dentro de casa mulheres que partilhavam de outra visão de fé. E o final de Salomão a gente sabe como é que foi. E bem avisado por Deus foi, não é? Deus disse que... E ele persistiu naquilo. Mas pronto, acho que este assunto do jugo desigual, não queria bater aqui muito nesta temática, mas é uma questão muito pertinente, né? Principalmente para os jovens. E também uma outra questão que
se debatem muitos jovens hoje nas universidades, nas escolas, em tantos lugares, não é? Que é a questão da perseguição. Aliás, eu acredito, e isso está mais que provado, não é? Que não há ninguém mais perseguido na história do que o cristianismo, não é? Do que o cristão, não é? E nós não estamos na universidade, não estamos nesses lugares, mas muitas vezes eu imagino como é que um jovem cristão consegue ficar firme com as suas convicções face àquilo que a gente vê estar a acontecer na sociedade, não é? Aquela tal agenda que vocês estavam a falar, não é? É galopante, ou seja, a iniquidade, a Bíblia fala sobre isso, a iniquidade se multiplica, não se aumenta, ela multiplica-se. Dia após dia há novidades. Pá, ainda nós não íamos por aqui, mas estamos a ir por aqui, vamos por aqui. Ainda no outro dia estava a passar ali uns canais, e tem lá uns canais infantis, um setor que é só canais infantis. E a determinado momento, até o meu filho o mais novo, ficou surpreendido. Mas isto é um canal de desenhos animados, de crianças, e apareceu ali alguém com uma máscara na cara a dizer que, pronto, a trazer ali uns assuntos que a gente sabe que andam a aparecer muito aí. E nós vemos que as coisas entram na casa das pessoas. É um assunto, eu considero isso muito sério, embora eu não tenha o Ministério dos Jovens, mas é um assunto muito sério, porque a gente não sabe as consequências, não sabe os frutos, não é? Já dei este exemplo, acho que foi aqui que falei sobre isso. Uma criança que é adotada por um casal do mesmo sexo, não é? A gente não sabe que consequências isso vai ter lá na juventude dessa criança. Por falares nisso, eu vi uma cena muito interessante, que num debate uma senhora disse que o que é que seria melhor, a criança permanecer no lar, não é? Ou ser adotada por um casal homossexual. E o senhor respondeu, se tivessem sido ou seja, cumpridos os mandamentos do Senhor, não é? Ou seja, um casamento, ou seja, a relação sexual só depois do casamento, ou seja, a probabilidade de abandonar um filho já é muito menor. Ou seja, já é uma coisa pensada, decidida, não é uma coisa que aconteceu, não é um acidente, não foi uma violação, não foi, ou seja, os mandamentos, se tudo for pelos mandamentos do Senhor, não haveria guerras, não é? E às vezes as pessoas perguntam, mas então se Deus existe, porque é que há guerra no mundo, não é? Porque não foram cumpridos os mandamentos do Senhor, porque se fossem cumpridos não haveria guerra. E é o mesmo com essas crianças que são adotadas por casais homossexuais. Eu vejo, esse é o princípio de tudo, né? É a gênese da questão, mas olhando hoje no aspecto prático, tá? E as crianças existem, estão aí ao abandono, o que é preferível? E aqui volta na questão da omissão, agora a omissão da igreja, porque o papel da igreja é sim difundir o evangelho, é pregar o evangelho, mas também existe o aspecto social da igreja, o braço social da igreja, a diaconia da igreja, cuidar de órfãos e viúvas, né? E sempre haverão casais, e quando eu falo casal, eu falo homem e mulher, eu falo de pares, né? Dois iguais são pares, né? Casal, homem e mulher, sempre haverão aqueles que, por qualquer circunstância, Deus o sabe, não poderão ter filhos e poderão sim socorrer da adoção. E temos visto muito, graças a Deus, casais que adotam filhos. E essa ideia é que o mundo quer impingir, é uma não solução. Ou seja, que pares, né, homens, né, e homens e mulheres venham adotar para suprir essa omissão da igreja, né, do braço social da igreja. E pronto, a questão estavas a falar da universidade, sim, das convicções do cristão. Das convicções. E volta também no que nós falamos sobre a omissão dos púlpitos das igrejas. Pastores que estão cada vez menos preocupados em pregar a palavra, em abrir a palavra, e ler o texto, e expor o texto, e parece que estão mais preocupados em agradar o público, a plateia, quer dizer, é a pregação conforme o gosto do freguês, como se a igreja fosse uma mercearia
em que você tem ali as prateleiras, né? Prateleira da bênção, prateleira da cura, prateleira da vitória, e o cliente entra ali para escolher o que ele quer consumir, né? Quer dizer, somos crentes ou somos clientes, né? Então, a função os púlpitos das igrejas devem priorizar a pregação e a exposição do texto bíblico e valorizar uma escola bíblica, uma escola dominical forte, presente, pais também que se ocupem da educação dos filhos. O papel da educação é do pai e da mãe, né? A escola exerce um papel complementar, mas a educação começa em casa. É pai e mãe educando os filhos, ensinando os filhos, criá-los debaixo do temor de Deus, debaixo de disciplina. E a igreja ocupar o seu papel do ensino sistemático da palavra. E essas crianças que cresçam, né, e fomentar e incentivar o encontro com Deus, a transformação, o encontro genuíno com Cristo. Uma criança que cresça debaixo dessa convicção, ela vai testemunhar onde quer que ela esteja. E fomentar a leitura, o estudo, o incentivo, para que ela possa ter bases para rebater as objeções, né, da base apologéticas, né, para que ela saiba defender a fé, expor a sua fé, explicar por que acredita, né, naquilo que ela acredita. Então nós não podemos também ser omissos nisso, né, nós, claro, os ministros da palavra do Senhor. Né? Tu agora falavas nisso, lembrei-me de uma criança da nossa igreja, ele chama-se Samuel, por acaso também é baixista. Convém também dizer que ele também é baixista. Não, nem tanto. Pronto. É músico, né? Faça uma baixaria ali de vez em quando. E achei bastante interessante porque eu conheço os pais e eu sei que eles têm esse cuidado, né? Além dele receber a palavra também na igreja, né? Ou seja, ele entrou na escola, ou já estava lá na escola. E depois vem aquele momento, acho que é em novembro ou outubro, que há uma festa que é o Halloween. Então, o miúdo foi literalmente perseguido, inclusivamente pela professora. Ele disse, chegou a casa a chorar, a dizer aos pais, porque ele tinha que fazer um trabalho com base no Halloween. E o miúdo, como eles são de uma forma espontânea, falam o que têm para falar. E ele disse, não, mas eu não posso fazer isso, porque isso não é de Deus. O Halloween não é de Deus. O que é que ele foi dizer? A professora, mas porquê é que estás a dizer isso? Quem é que te ensinou? Bem, uma história, ao ponto de quase obrigarem o miúdo a ter que... E ele começou a sentir, realmente, até o apelidaram de a criança esquisita. Nossa. Não é? Então... E nós sabemos, e há pouco estavas a falar sobre a lei da liberdade religiosa, mas nós sabemos que muitas vezes isso não é literal, não é assim como a gente lê no papel. E tu que és advogado também e certamente sabes aquilo que eu estou a dizer, não é? Às vezes não é assim tão fácil. A lei da liberdade religiosa confere-me estes determinados direitos. Pois, mas... Aliás, eu vivo um bocado isso, entre aspas, na prisão, não é? Nós sabemos e conhecemos a lei da liberdade religiosa, mas até que as coisas se apliquem, digamos, no terreno, é diferente, percebes? Ainda há um caminho longo a ser percorrido, né? Em Portugal há um discurso de liberdade religiosa, mas na aplicação prática você vê algumas lacunas, como por exemplo no aluguer, né, do imóvel para poder exercer ali um culto religioso. Se for uma loja dentro de um prédio, de um condomínio, basta que um condômino se oponha e você não pode ter ali um templo, né, de qualquer culto religioso que seja. Até também na concessão de terrenos para construção, você vê, a lei obriga que a municipalidade tenha ali dentro do PDM um conjunto, né, de lotes de terra destinados à finalidade religiosa, à finalidade de culto, para que você possa construir um templo de raiz. E a Igreja Católica, que né, tem a ver com a religião dominante no país, acaba ocupando a maior parte desses lugares, e muitas igrejas e templos, e agora falando aqui de outros matizes religiosos também, não só dos evangélicos, por não terem conhecimento disso, ou por não terem força política para requerer e para argumentar com os pelouros dos vereadores, né, que se ocupam ali do urbanismo, não terem força argumentativa, por não terem força política, acabam não conseguindo exercer seus direitos. E nas prisões igual, né? Embora haja a questão da qualificação, né, da credenciação, ainda assim é muito obstáculo. Nos hospitais também. Nos hospitais, exatamente.
E também em outros lugares, eu até posso falar sobre isso assim de uma forma suave. 2 anos, os últimos 2 anos, nós fomos a Fátima, lá ao templo de Fátima, não é? E fomos lá evangelizar, parece um pouco estranho, evangelizar cristãos, mas fomos distribuir literatura, fomos literalmente levar o evangelho àquelas pessoas, às pessoas que passavam por ali. E há ali um determinado setor, nós fomos literalmente setor territorial, que eles não permitiram que nós permanecêssemos ali. Quer dizer, podíamos estar ali fisicamente para andar, mas não podíamos distribuir literatura que não fosse a deles. E claro, eu não quis estar eu tinha comigo o diploma, a lei da liberdade religiosa, mas não quis estar a arranjar grandes problemas. Eles dizem, se vocês não saírem daqui, só para tu perceberes como é que as coisas funcionam nesses termos, se vocês não saírem daqui, eu vou ter que chamar a autoridade para vocês saírem à força, né? Então, a gente sabe que às vezes não é assim tão simples não é aplicar as coisas que estão no papel. E é preciso ser falado, é preciso falar mais sobre isso, é preciso trazer o tema para o debate público, trazer conhecimento das pessoas, é preciso que se fale nisso. E já falamos aqui no sentido dos milindres, né? Parece que há os tabus, há determinados assuntos que são intocáveis, não se pode falar, e nós precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre liberdade efetiva, a liberdade que temos, a liberdade que queremos, né? Ou é só uma ideia, é um discurso de liberdade religiosa, né? E se não ocuparmos esse espaço, haverá quem ocupe. Nós precisamos trazer a luz. E, por exemplo, eu sou contra, é uma posição pessoal minha, eu sou contra qualquer forma de ecumenismo, de sincretismo religioso. Mas eu considero que nós, cristãos, devemos ser agentes portadores do evangelho e levar para toda criatura. Se é um evento católico, eu não me importava nada, se eu fosse convidado para num evento católico, tiver a oportunidade para falar toda aquela gente do amor de Jesus, eu iria. Eu iria. É claro que eu não teria nenhuma associação com a igreja católica, naturalmente, por conta da separação doutrinária que nós temos, mas em termos do alcance do evangelho, do amor de Cristo derramado, a graça de Deus colocada à disposição para todo aquele que crê em Jesus, é claro que eu não perderia essa oportunidade. A gente tem que sair dos púlpitos, há pouco que a gente falava, né? O sal tem que sair do saleiro, parece até clichê, né? Mas a gente fica naquela coisa de só pregar para os crentes da igreja, só pregamos ali para o nosso clubinho de Jesus, né? Como eu chamo carinhosamente, né? Os grupinhos, né? Só daquelas famílias, né? O culto doméstico. É claro que o culto tem um aspecto familiar, né? Mas nós precisamos levar o evangelho para fora daquelas 4 paredes, né? Eu agora falas nisso, eu estou sempre a usar esta muleta, mas tem que ser. E acredita que foi algo que passou literalmente, eu até partilhei isso com um irmão que estava lá, fomos um grupo aí de 9 pessoas, e foi algo, eu entrei lá num determinado templo, o templo mais moderno, está lá, não é o antigo, não é aquele em calçada, aquele mais antigo, não é? Mas o mais moderno, que até aquilo tem condições fantásticas, a todos os níveis, sonoro, aquilo é top mesmo. E entramos lá dentro e disse, olha, vamos lá dentro só para tu ouvires o som que eles têm ali. Qualidade sonora fantástica mesmo, colunas Bose, do melhor que há, top, né? Do top. Tu estavas cá ao fundo e parecia que o padre estava ao pé de ti a falar. Top. E eu sentei-me, também para perceber como é que funcionava o som sentado, mas aquilo que veio, aquele desejo, lembrei-me daquelas passagens em que o apóstolo Paulo entrava na Grécia e proclamava a verdade do Evangelho. Já sabia que ia levar, não é? Mas aquilo que veio foi exatamente isso que tu disseste. Se fosse dada a oportunidade de pregar o verdadeiro Evangelho mas é o que tu também estás a dizer. Anunciou Deus desconhecido. Né? Exatamente. Mas é isso mesmo que tu estás a dizer. A sacada, né? É criatividade. Nós temos nós que temos, aqueles que têm no coração a veia evangelística, digamos assim, nós temos que provocar as situações. Às vezes nós ficamos, como tu dizes muito bem, ficamos na expectativa de que surja uma oportunidade.
Mas nós temos que criar as oportunidades. Somos o sal, somos a luz, mas nós temos que criar as oportunidades. E por que não, no lugar daqueles? Eu perguntei-me isso a mim. E Otávio, se tu agora te levantasses aqui com ousadia e tu proclamasses o Evangelho tal qual ele está escrito na Bíblia. Claro, vem sempre aquele... pronto, está tudo ali em silêncio, que mal soube ali uma mosca dentro. Mas se nós olharmos para as Escrituras, nós vemos esse tipo de pessoas. Nós vemos esses homens que proclamavam o Evangelho dessa forma. Fez-me lembrar a experiência que eu tive quando estava preparando a minha dissertação de mestrado. Eu fui fazer uma pesquisa de campo. Eu escrevi sobre a liberdade religiosa dentro da componente do culto religioso. E eu fui fazer uma pesquisa de campo. Eu visitei a mesquita de Lisboa. E eu fui lá conversar com o imã e assistir uma prática religiosa deles. E eu fui prontamente bem recebido com o civismo, né, que eu não esperava nada diferente, fui conversar abertamente com a pessoa, só que lá está, causou estranheza. Eu fui cercado, né, assim, das pessoas e mantive uma conversa amigável com o imã. E ele pediu, assim, deu-me autorização para que eu estivesse ali, naturalmente, cumprindo ali aqueles ritos, deixar o sapato à entrada e ficar ali no lugar próprio, tem para os não crentes, né, da fé deles. E eu pude ali observar algumas coisas algumas práticas que eu achei interessante nós pensarmos, né, e repensarmos na nossa forma de adorar a Deus. Eu vi o respeito que eles tinham para o ato que eles estavam ali a fazer. Quando deu a hora, eram 14 horas em ponto, tinha um placar enorme assim com o relógio, 14 horas em ponto, estavam todos a postos, não havia conversa, não havia distração, todos ali a praticar os atos deles. Meus amigos, se a luz do que nós cremos é certo ou não, para eles, eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica, eu fui conversar com eles sobre as dificuldades ou não que eles veem sobre o exercício da sua religião, né, à luz da Constituição Portuguesa, mas eu pude observar ali o respeito que eles têm para aquilo que eles estão a fazer. Eu falei, poxa, e nós cristãos? E olhando para a minha realidade cristã evangélica, às vezes deixamos a desejar naquela questão. É claro que a forma não é tudo, mas a forma é importante. Né? É claro que como é que nós fazemos o culto para dando dignidade, dando reverência, respeito ao ato que nós estamos a fazer, não se vê. Até quando eu era católico, né, mesmo nominalmente falando, não era um católico praticante, né, como se diz, mas quando eu era criança ainda, vendo de uma família tradicionalmente católica, né, nas poucas vezes que eu ia à missa, eu não via as pessoas se levantando toda hora para ir beber água, para ir ao banheiro, à casa de banho, né? As pessoas tinham ali, mostravam algum respeito. Agora, o que se passava dentro do coração ou não, as motivações, não é disso que eu estou a falar. Também não estou sobrevalorizando a forma. Eu estou dizendo que a forma também não deve ser descartada. Ela é importante, tem o seu valor. E se nós que somos os portadores da palavra de Deus, que acreditamos que cremos que aquilo que acreditamos é o certo, é o caminho, por que nós parece que desvalorizamos a forma, né? Deu-me a pensar nisso, falando do episódio de outras religiões, né, falando nisso. Nós já falamos aqui certa vez, não sei quando foi, um episódio também que falamos sobre essa questão, não só dos muçulmanos, daquela... Não diria que é tudo igual, mas eles têm um padrão, né? Ao contrário, por exemplo, da Igreja Evangélica, que há pouco falámos disso também, há muitos padrões, há muitas ideias, há muitas formas de fazer o culto. Eles têm só um padrão. Né? Tem aqui a mesquita, eu conhecia essa mesquita porque trabalhava lá ao pé e via como é que aquilo funcionava, né? Não entrei lá dentro, mas do exterior. E também já tive ali em Espanha, em Gibraltar, e está lá uma mesquita, aquilo é igual. Não há assim grandes diferenças, aquilo é mais ou menos tudo o mesmo, né? E pronto, realmente eles nesse aspecto não quer dizer que estejam certos, né? Não quer dizer que eles façam aquilo que é certo diante de Deus, não é isso, mas aquilo que eles fazem, o ato que eles demonstram diante do Deus que eles proclamam, é feito com uma convicção, com uma reverência que muitas vezes os cristãos não têm, né? Eu vejo, por exemplo, o testemunho de muçulmanos convertidos ao cristianismo. Quando você pega no aspecto da sinceridade,
eles são gente sincera, na maioria dos casos. Né? Você vê gente que acredita naquilo que... Eles acreditam profundamente e são capazes de fazer o que nós julgamos, né? Barbaridade. Enfim, não vou aqui valorizar demasiadamente o assunto, mas o que eu estou a ressaltar é o aspecto da sinceridade. Sim. Quando eles se convertem a Cristo, eles levam aquilo mesmo a sério. E é isso que eu estou falando, a banalização dos crentes que acreditam que a sua fé é verdadeira, é única, é aquela que deve ser seguida. Dá que pensar isso. Dá que pensar. Tu agora falavas nisso, lembro-me de aliás, muitos episódios. Eu estive em África, vivi um ano no Togo, um país ali ao pé do Ghana, e numa viagem que fiz a casa, né? Os voos eram sempre às 5 da manhã e tinha lá alguns muçulmanos, como é normal. E eu estava lá no boarding e nisto veio chegar ser um sheik, não sei, com uma bengala, vinha com um assessor e ele trazia um tapete enrolado, o assessor. Assim, e estamos a falar daquela época em que se falava muito de bombas e atentados e não sei o quê, a malta, principalmente aviões, né? Eles vinham com aquelas vestes, aquele manto branco e não sei o quê, uma barba muito grande, mas assim que vês entrar, não é? Europeu, assim que vês entrar, associas logo ao Sama. Ao Sama, isto pronto, acho que é comum. Nisto, entramos para o avião, aquela hora, como tu estás a dizer, bateu lá uma hora que eu não sei qual é a hora. Não, eles estendem o tapete, lá aquilo era Royal Air Maroc, era um voo marroquino, e eles a darem já as instruções, a menina a dar instruções do voo, menina, ou era não sei. E eles estendem o tapete no meio do corredor do avião e vai fazer a reza dele. E eles a gritarem com ele para ele parar com aquilo, e ele não parava. Ficou, até que só depois dele se mudar a atitude dele é que o avião, tiveram que agarrá-lo e tal. E muitas outras coisas que eu vi da parte deles. Mas pronto, a gente não está aqui para falar deles, mas realmente... Em muitas coisas eles têm uma forma de ver a sua fé muito diferente do cristão. Isso, Otávio, isso leva-me a pensar, se nós fôssemos acusados, vamos usar aqui uma linguagem aqui, se nós fôssemos acusados de ser cristãos, será que haveria prova suficiente para nos incriminar? Isso é muito bom. Se fôssemos acusados de ser cristãos, será que haveria prova suficiente para nos incriminar? Então, é isso que eu estou a falar. Quando você olha para atitudes, que você identifica, você faz associações, você olha para com devido respeito, mas você olha para um muçulmano e faz essas associações que são generalistas, tá? E a gente sabe que a maioria não é assim, mas se nós olhássemos para um cristão e associássemos a Cristo, que é isso que significa ser cristão, né? Uma pessoa de Cristo, um pequeno Cristo, e olhássemos para ele e dissemos, ali vai um cristão. E olhamos muitas das vezes para um cristão e associamos com qualquer coisa menos a Cristo. Um pastor, alguém que vai atrás de dinheiro, um padre, e agora está muito na moda, né, falando com todo respeito, atenção, aos abusos que tem, as vítimas, né, dos abusos sexuais, né, mas são associações. Então, que tipo de associações nós estamos atraindo para Cristo quando testemunhamos, quando abrimos a nossa boca ou com a nossa conduta? As pessoas sabem que nós somos cristãos e será que fazem alguma ligação? Eu penso muito nessas coisas, Otávio. Eu reflito muito nisso. Eu digo, Senhor, eu não quero ser uma fraude. Eu falo com Deus isso. Eu penso, de que vale você passar uma vida inteira enganado? Você pensando que conhece a Deus porque faz coisas para Deus, porque faz coisas na igreja, e no final, como diz, né, no texto do Evangelho, Senhor, eu profetizei em teu nome, preguei a palavra, expulsei demônios, curei enfermos, e eu vi, olha, na verdade eu nem te conheço, pai. Quem é você? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que andaste aí na iniquidade. Então, quer dizer, o que faz é o nome de Jesus. Jesus sempre vai fazer, o poder é Deus, o Evangelho confere poder, né, através do nome de Jesus. Deus sempre vai fazer através do nome de Jesus, sempre conforme a vontade dele, né, naturalmente. Mas a fé cristã, ela é diferente de qualquer outro matiz religioso, qualquer outra religião, porque ela desafia o crente a colocar em prática, a viver aquilo que ele professa como verdadeiro.
Então, a nossa fé não tem nada a ver com uma religião convencional, por assim dizer. Você vê o esforço do homem, desde que o mundo é mundo, o homem tentando ligar-se a Deus. Essa é a ideia da religião, né? O homem tentando ligar-se a Deus. Mas na fé cristã, não é o homem tentando ligar-se a Deus. É Deus que se liga novamente com o homem através do Filho de Jesus Cristo e a cruz do Calvário. Então, a fé cristã, ela desafia-nos, provoca-nos, e encoraja-nos também a colocar em prática aquilo que o nosso Senhor ele ensinou. Você vê isso muito ali na conclusão do Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo ele dá o aspecto, ele dá o tom, né, o grande assunto lá, o reino de Deus, quem são os súditos do reino, e como é que você entra no reino, começando ali pelas bem-aventuranças. Depois ele vai concluir o sermão lá no capítulo 7, ele vai dizer, olha, entrar pela porta estreita. E não só entrar pela porta estreita, agora permanecer no caminho estreito. Então não basta passar pela porta, a porta da renúncia, a porta do arrependimento, a porta da entrega a Deus, né, do abandono dos pecados. Você deve se manter nesse caminho. É isso que eu olho para o Evangelho. Não basta eu um dia ter tido um encontro com Cristo, mas eu tenho que permanecer no encontro. É como aquela passagem de Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Eu acho engraçado como muitas pessoas associam essa palavra àquela imagem, aquela figura do novo convertido, né? Eis que estou à porta e bato, né? E, na verdade, eu vejo essa questão do novo convertido, do novo nascimento, né? Dessa vida com Deus como uma prática para o resto da vida. O encontro com Cristo deve ser diário. Não é só quando eu aceitei Jesus, mas a questão não é se eu me arrependi um dia quando criei em Jesus Cristo. A questão é se eu continuo me arrependendo todos os dias, porque eu continuo sendo pecador. Se eu continuo na santidade, se eu continuo me arrependendo, buscando a Ele, desviando dos maus caminhos. E eu fico pensando nessas coisas, Otávio. Isso mexe muito comigo. Eu acho que deve mexer com todos nós. Né? É um assunto muito atual sempre para todos nós. Eu também gosto muito, aliás, gosto de tudo, mas aquela passagem que o Senhor Jesus diz que Ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Essa é outra vertente do cristão. Nós temos que assumir isso, não podemos escolher só uma determinada área do cristianismo. Ele diz que eu vim separar, por causa da palavra, por causa do Evangelho, eu vim separar pai da mãe e filho de pais e por aí. Então, é como tu dizes, é um caminho estreito, e por culpa de algumas pessoas, e eu concordo plenamente contigo, algumas pessoas que criaram a ilusão de que esse caminho estreito não é necessário. Não é? Essa porta que se vai estreitando, não é necessário. Não, isto depois lá à frente acertas, quando chegares vais acertar. É que a gente não sabe, né? Ninguém nasce com prazo de validade, né? Temos prazo de validade, mas não sabemos quando, não sabemos o dia. Não sabemos o dia. Eu gosto, quando eu olho para o Evangelho de João, por exemplo, e há uma... E eu até entendo o aspecto da valorização que dão ali na transformação da água em vinho, né? Ali, quando Jesus ele faz a primeira manifestação pública com um milagre, né? Notório, evidente, um sinal, né? Que é chamado de sinal, quando ele transforma a água em vinho. E muitas pessoas pegam nessa passagem para falar do Jesus Salvador e querem ficar só no Jesus Salvador, é o meu Salvador, o meu provedor. Mas esquece que antes dele transformar a água em vinho, ainda ali no capítulo 2, ele faz a purificação do templo. Ele coloca no lugar, ele coloca as coisas no lugar em termos de adoração e ele usa de severidade ali para castigar aqueles que estavam deturpando as coisas de Deus. E ali era o Jesus Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor da sua casa, o dono da casa. Então muitos querem aceitar o Jesus Salvador, mas não querem reconhecer Jesus como Senhor. Jesus, antes dele ser o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. É o Senhor da nossa vida, é quem governa a nossa vida. E é também o nosso Salvador. Então não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, é nisso que eu me confronto. Eu pergunto, eu converso com Deus, eu falo, Senhor, eu não quero só viver na dimensão da graça, né? da graça que desvaloriza o aspecto do que foi feito para que eu chegasse até aqui, né? Foi a graça de Deus, sim, mas mediante a fé no sacrifício no Senhor Jesus, que é o meu Salvador também.
Yeah. Essa questão da graça também daria aqui mais uma hora de conversa, né? Yeah. Opa! já vamos com algum tempo. Eles têm ali umas bobines, mas acho que vamos ter que terminar em breve. Mas essa questão da graça mas lá está, eu não estou a apontar dedos a ninguém, não estou aqui a criticar ninguém, mas realmente criou-se esse caminho fácil, esse caminho que depois as pessoas ficam hipersensíveis. Tu vês que hoje tu não podes, passas por alguém e não falaste em condições, ou sei lá, não meteste um like, ou sei lá, coisas às vezes tão banais, e a pessoa já fica melindrada, e tal, não gosta de mim, que amor é este, e não sei o quê. Porque as pessoas realmente estão nessa, não é? Estão um bocado nessa de não ter que passar por determinados sacrifícios, não é? E acham que se não houver bênção e se as coisas não estiverem a correr como elas... Eu até posso contar uma pessoa que eu conheci que recebeu uma determinada, ou colocou-se numa determinada situação para servir a Deus, e eu disse a ela, olha, que isto de servir a Deus é uma coisa muito séria. Não pense que... Porque a pessoa foi abençoada, foi curada, a família veio para Cristo, uma coisa assim mesmo, uma bênção. Mas, entretanto, a pessoa disponibilizou-se a servir a Deus, né? A colocar os talentos e tudo o que ela possuía. Não, agora é tudo de Deus e tal. Sim, mas olha, dei-lhe a entender que poderiam vir algumas perseguições. É a tal parte que ninguém gosta. Com perseguição. Não é? Com perseguição. Ninguém gosta dessa parte. E quando ela começou a sentir um bocadinho de leve, que as coisas já não estavam do agrado, ela disse, se eu soubesse que era assim, eu não tinha assumido este compromisso. Então, claro que graças a Deus que é uma exceção, mas lá está, eu atribuo, na minha ideia, uma parte da responsabilidade a pessoas que deviam, digamos, pregar esse evangelho completo, o pacote completo, e não estar a escolher uma determinada parte para cativar pessoas, para cativar audiências, não é? Porque isso depois vai ter consequências, não é? Nós não temos que estar preocupados em formar seguidores, adeptos, né? Como se fosse um clube de futebol, ou fãs, né? Fãs de Jesus, como se Jesus fosse um artista. Não, nós temos que discipular pessoas, né? Formar discípulos, e só faz discípulo quem é discípulo. Primeiro tem que ser um discípulo de Cristo para eu poder formar discípulo, né? E na qualidade de pastores, né? Nós somos pastores de ovelhas e não palhaços a entreter bodes, né? Exatamente. Quer dizer, eu tenho medo de quê? De faltar o dízimo, de faltar o sustento à igreja, eu vou selecionar que tipo de mensagem, porque senão as pessoas não abrem o bolso. E são coisas que a gente tem que falar também, né? O que segura a ovelha, o que faz com que a ovelha se mantenha no aprisco não são as cercas, é o alimento, é a relva. Nós nunca vamos ser populares por pregar o evangelho. Não existe isso. Nós sempre seremos a minoria, sempre seremos os perseguidos, seremos os colocados de lado, sempre. Agora, qual é a minha preocupação? É agradar a Deus ou agradar os homens? É entregar o conselho de Deus ou selecionar ali aquelas mensagens mais palatáveis aos ouvidos? Só os rebuçados, só a jujuba, né? Só os docinhos, né? No Brasil a gente usa muito a expressão do giló, né? Que é aquela leguminosa que é um pouco amargosa, né? Aquele tipo de... E também temos que entregar, né? Não só o docinho, mas também o giló. É o giló, né? Que é um bocadinho amargoso, né? E já agora giló fritinho é uma delícia. É um petisco, né? Mas é isso aí. Pregar, anunciar todo o conselho de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, que saibam que no meio deles passou ali um homem de Deus. E a responsabilidade, não é? Aquela passagem em Tiago diz que muitos querem ser mestres, mas... No acerto de contas... Receberão mais duro juízo, não é? Vai ser... Aliás, o Senhor Jesus, normalmente isto não se fala, mas o Senhor Jesus, ele próprio assumiu que poucos são os que se vão salvar. Os que se irão... Nós queremos que se salvem muitos, mas o próprio Senhor, o próprio Salvador disse, poucos são os que se... E muitos são aqueles que se vão perdendo. Se vão perder.
Então é algo, é o que tu estás a dizer, sempre seremos a minoria, ou sempre seremos aqueles que, digamos assim, que são perseguidos. Quando ele fala da porta estreita, né? A porta estreita, você vê, só passa um de cada vez, né? Fala do aspecto da salvação individual, né? É claro que hoje você falar no contexto da sociedade europeia, que é cada vez mais individualistas, né? Mais, as pessoas cada vez mais querem cada um por si, né? Mas os primeiros ouvintes de Jesus, os judeus, né? Era aquela ideia do clã, da família, todos juntos, né? E Jesus, ele veio falar isso, olha, eu vim para trazer a espada, vim para que por causa do meu nome as pessoas assumam posições que não são muito agradáveis, e você vai ver pais para um lado, filhos para o outro, e o caminho, a porta é mesmo estreita, e Jesus se identifica com a porta, eu sou a porta, e também se identifica com o caminho, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e não há outra maneira de chegar até Deus se não for por Jesus Cristo, né? A porta estreita, o caminho da minoria é o caminho em que nós devemos continuar a pregar e anunciar. E viver também nele. Mas essa questão acho que para terminar, essa questão dos muçulmanos, não é? Não vou entrar muito por aí, mas acho que é pertinente nós falarmos sobre isso. Quando eles realmente têm um encontro com Jesus, eu comparo um pouco, tu falaste nisso, eu comparo um pouco com o encontro que Saulo teve lá na estrada para Damasco. É algo que eu conheço um ou outro caso, mas às vezes vejo determinados testemunhos e alguns deles até pessoas que tiveram encontros, eles tiveram visões e sonhos e coisas sobrenaturais, não é? E que transformou, aliás, e tu deves saber isto certamente, que dentro dessa comunidade, não é como comunidade, mas à semelhança dos judeus, eles colocam a pessoa totalmente de parte. Quando a pessoa assume que renega a fé muçulmana, a pessoa é completamente colocada de parte e perseguida e tudo mais. Então só realmente uma pessoa que tem um encontro real com Jesus é que está disposto a isso. Que era um radical religioso, era um homem de convicções profundas, que acreditava que o que estava a fazer era o certo, né? E quando ele teve encontro com Cristo, toda aquela sinceridade dele se converteu para a fé cristã, né? E nós estamos quase a terminar. Não sei se há assim. Normalmente no final a gente deixa sempre assim um espaço para que o convidado possa deixar aqui algo assim de mais relevante, para além do que tu já falaste. Sabendo que nós estamos a falar, o nosso público-alvo são pessoas não convertidas, sabemos que falamos para muitos crentes, mas o nosso objetivo é alcançar vidas para Jesus Cristo e vidas que possam ser tocadas e transformadas. Ok. Então, falo para você que está a ouvir a primeira vez, que porventura esteja a ouvir uma mensagem cristã, que você é amado por Deus. E a maior expressão do amor de Deus foi quando ele entrega o seu filho para morrer na cruz e ligar-nos a ele. E através de Jesus Cristo, hoje sermos filhos de Deus. Você que abraçou a chamada, você que entendeu que é amado por Deus, que entregou sua vida a Cristo, viva para Cristo. A melhor coisa, a melhor decisão que você pode tomar é seguir a Cristo, independente da sua profissão, desde que você siga um caminho lícito, né, um caminho decente, né, digno da sua vida, portanto você seja relevante na vida das pessoas. Faça como um ministério, uma vocação, sirva a Deus na área onde Ele te plantar, e você vai ver a diferença na sua vida, na sua família, em tudo que você fizer, Deus vai te abençoar, tá bem? Rafael, costumo sempre dar aqui nós chamamos em Portugal um bacalhau. Um bacalhau. Muito obrigado por teres vindo, teres partilhado tantas coisas connosco e principalmente com as pessoas que vão ver e ouvir este podcast. E partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos familiares. Não fiquem só com o que vocês ouviram para vocês, mas partilhem com outras pessoas, coloquem nas redes sociais e certamente estará alguém à espera de tudo aquilo que o Rafael Luz nos deixou aqui hoje. Okay? Obrigado, Deus abençoe. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Volto a repetir aqui o que o Otávio disse. Partilhem, se virem no Instagram ou no TikTok,
partilhem com os vossos amigos, porque se vocês gostarem, os vossos amigos também vão gostar. Foi uma conversa muito edificante. Eu falei menos do que costumo falar porque estava bom ouvir a conversa e não consegui estar a interromper a conversa como de costume. É isso, pessoal. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, o Patreon, YouTube. E é isso, pessoal. Até à próxima. Até sempre. Até sempre. Está feito. Poxa, que legal, cara. Que legal. Até calor, né? Eu me diverti imenso.